Fala pessoal, muito boa noite a todos. Dia 18 de setembro de 2019 começa mais uma live aqui no YouTube. Hoje falando sobre configurações de gráficos. Na verdade a gente vai falar sobre o gráfico Profit Chart, que dependendo da tua corretora pode ter um nome diferente. Por exemplo, na Clear se chama Clear Trader. E também você tem outras versões do Profit Chart, que é Profit Chart Pro, Profit Chart Real Time, Profit Chart, enfim. Na XP chama XP Trader, na Rico se chama Rico Trader, né? A gente vai falar um pouco sobre a configuração desse gráfico para operações no mercado, para não só operações, mas para você estudar no mercado, né? O que também é exatamente importante. Deixa eu tirar o som aqui do meu celular para ficar mais fácil, perfeito? Bom, vamos lá. É claro que não é só esse gráfico que existe para que você possa fazer os seus estudos, as suas operações, mas o Profit Chart é o gráfico mais utilizado aqui no Brasil e não é à toa, né? Ele é o mais utilizado no Brasil porque é o mais antigo, um dos mais antigos, vamos lá, né? Para não vai que tem um que é mais antigo que o Profit Chart, né? Mas um dos gráficos que mais evoluiu com o passar do tempo. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu assinei o Profit Chart, né, deve ter quase 15 anos, o Profit Chart nem roteava, ou seja, ele nem mandava ordens para a bolsa. Você tinha no Profit Chart apenas um material para estudo, você estudava por ele, e aí na hora que você chegava à conclusão que estava na hora de pensar numa compra, você ia para o teu home broker, né, e executava a sua operação. Então não era possível rotear a ordem por ele, né. É muito provável, pessoal, que se vocês forem fuçar aí no meu YouTube, vocês vão achar outro vídeo parecido com isso, de 2, 3, 5 anos atrás, tá? Mas olha só, há 2, 3, 5 anos atrás, provavelmente menos de 10% dos que estão tradando hoje estavam no mercado, né? Só para você ter uma ideia, o número de investidores pessoa física de 3 anos para cá mais do que dobrou. Então tem muita gente nova no mercado, tem muita gente nova querendo ganhar dinheiro, mas tem gente nova que não sabe configurar o gráfico, tá? Então eu resolvi transformar o meu gráfico que eu tinha aqui em casa e que já uso há muito tempo, num gráfico saído do zero, como se a gente estivesse começando agora, né? E transformar ele primeiro num gráfico que para estudo atenda às minhas estratégias, ou seja, que tenha os meus ativos para você configurar, que tenha a mesma cor que eu utilizo para as minhas operações, que tenha a mesma cor de candle que eu utilizo para as minhas operações, que tenha os mesmos indicadores que eu utilizo nas minhas operações, né? Essa é a configuração básica. A gente vai salvar um desktop para que a partir daí vocês tenham exatamente esse mesmo layout que eu tenho, tá? E depois a gente vai ensinar para vocês exatamente como transformar isso numa máquina de rotear ordem, né? Hoje eu estava almoçando com um aluno e ele falando que preenche as suas ordens scalper pelo home broker. Olha, eu até entendo que na Rico tem aquela boleta Super Day Trade, né, que é uma maravilha, mas cara, fui eu que fiz aquela boleta 7 anos atrás. Era uma maravilha quando estreou, né? Quando eu falo na verdade eu estou sendo injusto. O Igor e um diretor da corretora da época, né? A gente que setou com o pessoal do TI falou, a gente quer isso aqui, né? E aí depois a gente tem a boleta Scalper, e ele explicando como é que ele preenchia a boleta Scalper, outra ferramenta fantástica. Eu participei do desenvolvimento dessa ferramenta, mas cara, é só uma ferramenta de 7 anos atrás. Hoje a gente tem ferramentas que te dão muito mais agilidade, muito mais rapidez e que podem enviar principalmente ordens day trade ao mercado com muito mais agilidade, né? Então a gente vai explicar para vocês como é que a gente manda ordem para o mercado que tenha ponto de entrada, ponto de stop, saída parcial e saída final com apenas um clique, utilizando as teclas Shift e Alt do teu teclado. Fechado? Vamos lá. Então eu quero começar com vocês, tá? Quando você baixa o Profit Chart ou o Rico Trader ou qualquer versão do Profit Chart, ele é um gráfico esquisito, né? Porque ele vem
Não nessa cor, porque eu não achei a cor exatamente que ele vem, né? Mas ele vem numa cor parecida com essa, né? Mentira, um pouco mais azul, tá? É um azul Profit Chart, né? Com candles, que são exatamente essas referências que estão aqui, com as cores esquisitas e tudo mais e tal, né? E eu falei, da onde tem que começar? Eu falei, cara, eu vou começar daí, né? A galera recebe alguma coisa muito parecida com isso que eu tô recebendo aqui agora, perfeito? Então, a partir daí é que você vai começar a pensar em configuração. Mas André, para com isso, cara. Eu nem sei onde que baixa esse gráfico. Perfeito. Ah, eu tô na Clear, eu tô na XP, eu tô em outra corretora. Então não é comigo. Eu vou te falar como é que você faz se você tiver na Rico, tá? Provavelmente é assim também na sua corretora, né? Você vem aqui na área logada e vai procurar algum lugar que se deve, aqui na Rico chama plataformas de negociação. Como é que chama na minha corretora? Não sei. Se vira lá, pergunta lá, tá? Mas vai ter um nome, com certeza, né? E aqui em plataformas de negociação, você vai ver que tem na tua corretora, espero eu, algumas plataformas. Pode ser que a sua corretora seja muito ruim e não tem nenhuma plataforma, né? E aí é a hora de abandonar a tua corretora, né? Mas se tiver, né, você vai procurar, por exemplo, aqui na Rico, né, o nome dessa plataforma é exatamente Rico Trader, né? E aí você vai lá, beleza, deixa eu saber mais sobre essa plataforma, né? O que ela tem de interessante, né? E aí acaba que vai te mostrar. Aqui na Rico você paga R$19,90 por ela, tem que pagar. Não necessariamente, né? Se você executa até 200 ordens de mini contratos por mês, essa corretagem sai gratuita, tá? Mas se você tiver que pagar, isso aqui não é nenhum absurdo. Eu vou te falar quanto que eu pagava pela plataforma Profit Chart quando eu comecei a operar, né? Eu pagava mais de R$300, isso há mais de 10 anos atrás, ou seja, era o que equivale, sei lá, a algo próximo de R$1.000 hoje, só para estudar. Ela não roteava a ordem, né? Então não reclama não, que Deus castiga, né? Se você falar para mim, André, eu ainda não vou operar 200 contratos por mês, R$19,90 é um preço muito baixo para ter uma plataforma. E como o povo chora, né? Na verdade, que geraçãozinha de mimimi, que não sei o que, tem que pagar, eu quero de graça. Cara, você vai ter de graça algo que não vai te dar, mas eu te dou toda a certeza, né? A segurança que tem exatamente um gráfico instalado no teu computador, né? A segurança de uma plataforma. E, portanto, muito provavelmente você vai tomar, pelo menos no mês, um stop, porque é mais lento, porque é mais chato, porque é mais demorado o seu gráfico, tá? E aí que tá, né? Pode ter certeza que um stop vai pagar com certeza exatamente esses R$19,90 que você vai gastar por mês, se é que você terá que gastar, tá bom? Então quando você vai lá, clica lá em peça já o seu, né? Que é o que tem lá na plataforma, né, da Rico, você acaba recebendo alguma coisa que quando você abrir tem uma cara parecida com essa. Como eu te falei, é um pouco mais azul, né? A gente vai começar a consertar isso, tá? E imagino que deve ter um monte de gente que vai adorar esse azul ou verde, sei lá o que, vai falar, ai, que coisa mais linda, eu quero deixar assim. Se é o teu caso, tá tudo certo, né? Mas eu não dou conta de ficar olhando para um trem verde feio desse, né? Então vamos começar a exatamente configurar o gráfico. Isso serve para o Profit Chart, pessoal, e serve também para a maioria. Aliás, eu não perguntei, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo aí exatamente o gráfico direitinho? Tá tudo certo? Posso continuar? Tá todo mundo feliz com o Cielo, com Gafisa? Todo mundo triste com GDPI 3, com SLC 3? Tá tudo certo? É isso mesmo? Posso continuar? Se sim, vamos lá, tá? Bom, muito obrigado pela presença de vocês, tá? Pô, a gente fez isso pensando exatamente no grupo nosso de Telegram, que se você quer participar, dá uma olhada no segundo link aí do comentário, e eu espero aí que seja de grande valia, tá? Senão eu vou perder meu tempo aqui à toa, né? Podia estar lá me preparando para Internacional e Atlético Paranaense, estou aqui com vocês falando do que eu gosto, que é exatamente de mercado, tá? Então eu espero que seja tão bom para vocês quanto com certeza vai ser para mim, fechado? Vamos lá, então vamos tirar essa cor feia aqui desse negócio. Na maioria dos gráficos, quando você quer mudar alguma coisa, você vem aqui, clica com o botão direito em cima do que você quer mudar, tá? Vamos lá. Então eu quero mudar a propriedade do gráfico. Primeira coisa, né? Vamos tirar esse fundo de gráfico esquisito que tem aqui, tá bom?
Então, ao invés de uma cor esquisita qualquer, né, vamos colocar branco, tá bom? Porque aí a gente já começa a ter alguma coisa menos rocambolesca e muito mais parecido com alguma coisa que eu quero olhar ao longo do tempo, tá? André, eu gosto do fundo preto. Beleza, então coloca o fundo preto. Eu gosto do fundo branco, tá? É assim que funciona todos os meus gráficos. E olha, eu tenho alguns monitores e eles ficam cheios de gráficos durante o dia, tá? Enfim, então a gente já começou a mudar, tá? Então, botão direito do mouse, geralmente, ó, resolve o que você tem de problema, perfeito? Isso para a grande maioria dos gráficos, tá? Eu gosto de colocar quando tá subindo ficar verde o candle, quando tá caindo ficar vermelho. Eu não gosto de nada disso, acho uma grande babaquice esse negócio, tá certo? Deixa eu tirar aqui de Cielo, que já estão me perguntando se tá na hora de comprar Cielo e tal, e definitivamente a noite não é para isso. Deixa eu colocar Ibovespa. Que Ibovespa, tá? Ninguém consegue comprar. Você até consegue comprar o índice futuro, né? BOVA11, mas Bovespa ninguém consegue comprar. Então vamos colocar aqui. Agora fica esses candles horríveis aqui. Não sei como é que vocês conseguem trabalhar com isso. Na minha época, tá certo? Só tinha duas cores, né? Era branco ou preto, tá? Então a gente vai trabalhar com isso também. Você vai clicar em cima dos candles, tá? Eu tô com dificuldade aqui, né? Vamos lá, pronto, tá? Clica com o botão direito e aí vai aparecer os candles, né? Vamos tirar essa maluquice que tá aqui. Vamos pensar o seguinte, ó, a linha do positivo é uma linha preta, tá? A linha do negativo é também preta, tá? Quando o candle é positivo, ele tem o fundo branco, que é o mesmo fundo do gráfico. Então vamos colocar aqui branco, né? É um candle vazado. E quando o candle é negativo, ele tem o mesmo fundo. Aliás, ele tem um fundo contrário ao do vazado, que é exatamente um fundo preto. Então ele me dá uma sensibilidade muito maior. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Que coisa bonita, branco e preto, né? Como tem que ser, até carro. Carro, para mim, tinha que ter duas cores, ou é branco ou é preto. Isso fica um monte de cor diferente e tal, não sei o que, não sei para que é isso, né? Mas enfim, vamos lá. Agora já está muito mais limpo, né? A gente já tem um gráfico, e é claro, né, que eu estou brincando, né? Eu prefiro dessa forma, por isso que a gente está colocando assim. Se você prefere de outra cor, você já sabe que clicando duas vezes em cima do gráfico, ou clicando no gráfico, né? Você tem que selecionar o candle, né? Então você bota o mouse em cima dele, né? E aí clicando com o botão direito, você vai lá e vai poder colocar o candle da forma, da cor que você quiser, do jeito que você quiser, tá bom? A gente já tem agora um fundo de gráfico branco com candles igual eu gosto, né? Quando positivos, vamos lá, como por exemplo foi o candle de ontem no Ibovespa, né? Vazado, com linhas pretas, de corpo, mostrando corpo real e sombras, tá? E quando é um dia negativo, um candle preenchido com a cor preta, tá? Também com borda preta, né? Então a gente já tem isso aqui mais ou menos configurado, perfeito? E a partir daí eu vou seguir uma sequência que eu tomei o cuidado de escrever aqui no meu livro para não faltar nada, né? André, isso é conversa sua, né? Você não é desses velhos que fica escrevendo tudo em caderneta e tal, não sei o quê. Tá bom, aí ó, né? Não sei se vocês conseguem ler aqui, tá vendo? Isso aqui é exatamente a sequência aí que eu bolei para fazer essa live de hoje. Faz tempo que eu não me dedico tanto, inclusive, né, a fazer ou a mostrar um conteúdo como me dediquei nesses últimos dias, que eu queria que tivesse uma sequência muito lógica, né? Então essa sequência começa com fundo do gráfico e já está resolvido, né? E aí depois tem candles, também já está resolvido. E a gente vai começar a pensar exatamente nos layouts, né? Porque para cada estratégia que a gente vai usar, capaz, você precisa de um layout diferente. Ele vem aqui com layout 1, layout 2, layout 3, apaga tudo isso e deixa isso aqui, tá certo? Vamos colocar aqui um nome desse layout, ó. Você clica com o botão direito, lembra que eu falei? Tudo se resolve na maioria dos gráficos clicando com o botão direito para ver qual é, tá? E vamos renomear, tá? Vamos colocar o nome disso aqui de gráfico limpo, tá? Gráfico, opa, deixa eu deixar o caps lock, gráfico limpo, tá? Eu adoro ter um gráfico como esse, né? Porque é o gráfico que me ajuda a pensar em operação, principalmente para fazer estudos de
longo prazo. Por exemplo, André, como é que você sabe que Braskem está rompendo a linha de tendência? Porque exatamente, né, qual trabalho que eu tive? Eu peguei um gráfico em branco, sem nenhum tipo de de indicador para não me atrapalhar, né? E tracei uma linha de tendência nesse gráfico, né? E aí a gente já colheu fruto. Hoje Braskem de manhã estava lá perto do topo anterior, quando rompeu, deu entrada, imagino que muita gente deve ter visto, alguns até feito operação, né? Então eu gosto de ter aqui embaixo um layout de gráfico limpo, tá? Mas aí a gente vai clicar com o botão direito em cima dele e vai criar uma cópia, tá? Cópia de gráfico limpo, e aí a gente vai renomear. Tá? Eu tenho uma segunda estratégia, além de ter um gráfico limpo para observar reversões de tendência a partir do momento que você tem o rompimento de um negócio chamado linha de tendência, eu tenho também uma estratégia que observa muito as médias móveis, tá? Aliás, duas, uma de rompimento de topo e uma que você observa médias móveis. Então vamos mudar para esse segundo layout, média móvel. Móvel. Esse segundo layout, tá? Tem esse nome, média móvel, tá? Só que André não tem média móvel aqui. Esse é um problema que a gente vai resolver já, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em inserir e depois em indicadores, tá? Você pode também, se preferir, clicar aqui em indicadores, tá? E aí tem até como recente média móvel, mas cara, vamos fazer o seguinte, vamos pelo lugar tradicional ao invés de pegar atalho, tá? Você tem que pegar atalho depois que você fica safo, né? Ah, eu tô safo, então pode pegar atalho. Você tá começando, você tem que pegar o básico, tá? Então vamos lá, inserir indicadores. Tem 1.500 indicadores aqui, eu vou escrever média. Média móvel, tá vendo, ó? Apareceu lá, perfeito. Aí eu venho aqui, ó, e seleciono o gráfico. A gente está falando de Braskem, é esse gráfico que tem aqui, então é em cima dela que eu quero colocar a média móvel. Eu gosto de utilizar, pessoal, duas médias móveis. Então eu vou inserir a primeira. A primeira é uma média móvel de 17 períodos, que observa uma separação de φ ao cubo, como eu já expliquei para vocês, imagino, né? Coisa que aprendi com meu amigo Bo Williams, e outra média móvel, que é exatamente uma média móvel de 72 períodos. Eu dou OK, quando eu clico em inserir, ela já vem aqui, né, para o gráfico. Eu clico em fechar, e aí eu tenho aqui duas médias móveis verdes, tá? O que eu faço? Clico em cima da média móvel e clico com o botão direito. Aparece aqui, propriedades da média móvel, né? Por incrível que pareça, clico nela, né? Aí eu descubro que essa média móvel de 17 períodos que eu coloquei aqui é aritmética, então eu mudo para uma média móvel exponencial, clico em aplicar, ó, ela já mudou no gráfico, legal. É só um ajuste fino, né? Eu gosto de usar média móvel exponencial e não aritmética. Ah, eu gosto de usar aritmética, então tá bom, então não precisa mexer. Eu gosto de usar exponencial, tem que vir aqui mexer, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou mudar a aparência dela, né? Essas médias móveis de 17 períodos, primeiro que a espessura eu gosto que seja de 2, para ela ficar mais visível no gráfico. E essa cor é muito esquisita, né? Vamos colocar uma cor menos esquisita. Qual cor, André? Vamos colocar fúcsia, tá? Porque aí sim, né? Não é uma cor esquisita. Agora, não, essa aí é uma cor naturalíssima. Todo mundo usa fúcsia desde que cresceu. Não sei se sim ou se não, mas eu, quando aprendi desse jeito, então vai ficar assim, tá bom? Clique em OK. Tá tudo lindo, né? Já temos a primeira média móvel se parecendo muito com o gráfico que eu vejo do André de manhã. Então tá bom. Vamos cuidar dessa segunda aqui, né? Ela tá aqui verde também. Vamos mudar essa cor aqui. Vamos colocar outra cor nela, né? Aí eu clico com o botão direito em cima da média e depois clico em propriedades da média móvel, tá? Então vamos lá. E ela tá aritmética também. Então vamos mudar esse negócio, né? Para que tem que deixar aritmética? Eu gosto da exponencial. É como se fosse um ajuste fino, né? Clique em aplicar também, ó. Você já vê que ela muda de lugar, né? Então tá bom. E depois, pô, verde não rola, né? Vamos botar uma cor mais bonita. Vamos colocar que cor? Vamos colocar laranja, né? Porque laranja é a cor da moda, né? Se alguém vai comprar um tênis, duvido comprar verde, né? Tênis bonito, hoje em dia, é tênis laranja, né? Uma jaqueta, né? Laranja. Todo mundo vai te ver, se você estiver correndo no meio da rua, né? E tiver um carro, o cara vai te ver, tá correndo de jaqueta laranja e tal. Pronto, já estão aí, já tem aí um segundo layout nesse negócio, né? Então a gente tem o gráfico limpo e também o gráfico com a média móvel.
Putz, mas eu vou fazer o seguinte, cara, tem um layout que eu gosto que não tem média móvel, tá? Ele tem um indicador que se chama difusor de fluxo, que na verdade nada mais é do que o MACD com mais uma média em cima desse, tá? E o André fez um indicador, coisa nenhuma, né? Coitado de mim, né? Eu, male, sabia arrumar minha cama quando morava sozinho, né? Eu vou fazer. É o MACD com mais uma média, só pra gente ter menos sinais, ficar um negócio bonito. Mas eu gostei tanto do indicador que foi criado, ou que foi complementado, que eu até dei um nome para ele de difusor de fluxo, né? E aí eu vou fazer uma estratégia que serve exclusivamente para quando a gente tem reversão de tendência, tá? Então eu vou criar outra cópia aqui e vou chamar isso aqui de renomear difusor de fluxo, tá? Difusor de fluxo, que é exatamente uma condição gráfica que eu vou utilizar apenas para quando eu enxergar reversão de tendência. Por exemplo, vocês sabem, né, a maioria, e sabe que me segue, né, que eu gosto muito de Cielo, né, a gente deu call de compra nela nessa semana. Por quê? Porque eu observei uma reversão de tendência. Eu achava que tudo isso aqui era onda 1, achava que tudo isso aqui era onda 2 e achava que a gente tinha uma bela possibilidade de pegar uma onda 3 para cima. E tá dando certo a operação. Mas o que ratifica a minha operação é exatamente esse indicador, que nada mais é do que um MACD com mais uma linha, né? E que indicador que é esse? É o difusor de fluxo. Então eu venho de novo aqui em indicador e vou clicar também em difusor. E já apareceu aqui, ó, tá vendo? Difusor de fluxo, tá certo? Clico em inserir e milagrosamente ele aparece aqui embaixo, né? Só que tem duas linhas verdes, umas linhas esquisitas, tudo errado, né? Com os números esquisitos, né? Então a gente vai fazer o quê? Vamos arrumar isso aqui, tá? Aí você vai clicar aqui em cima de difusor 16, 26 e 12 e ele vai ticar uma linha. É essa linha aqui que eu tenho que mudar. Então clico no botão direito, adivinha? E vou lá em propriedades do difusor, tá? Então eu vou mudar esses números aqui. Esses números são todos errados, né? Na verdade deve ser 21 aqui embaixo e 55 aqui em cima, tá? E eu clico também em aplicar. Olha só que bonito, né? E essa linha, ela não é laranja, ela é vermelha. Por quê? Não sei. Mas estava assim no começo, agora vai ficar assim. Vai ter que ser vermelha, tá? Já fiz tudo meus PowerPoint ensinando todo mundo com a linha vermelha. Se eu mudar agora, eu vou ter que mudar os PowerPoint. Espessura 1, para todo mundo entender que essa é a linha de curto prazo, tá? Clique em aplicar, pronto, já foi pro gráfico, tá? Agora eu quero pensar nessa segunda linha, ó, DF menos 34. Clique em cima dela, ela marca essa linha aqui, beleza. Clique com o botão direito, vou lá, propriedades do DF. É realmente 34, é realmente exponencial. Então eu tenho que mudar o que? A aparência. Que cor de linha que é essa aqui? É laranja. Então eu venho aqui em customizar, porque não tem essa cor, e coloco laranja. Olha que bonitinho, né? Só vou mudar a espessura para 2, para todo mundo entender que a mais fraquinha é de curto prazo, a com espessura 2 é de médio prazo, e adivinha, a com espessura 3, se eu clico em cima dela, vou lá, clico de novo, é uma média de 89 períodos exponencial, aqui eu não preciso mudar, a espessura é 3 e a cor, já que o meu fundo é branco, eu quero que a cor seja preta. Olha que coisa mais linda do mundo, né? Por que a gente falou de compra em Cielo, né? Porque a gente tem poder de prever o futuro, descobriu que ela ia subir? Não tem, não, tá, coitado de nós, né? Nós não sabemos de nada disso, né? É simplesmente porque aqui a gente achava que no rompimento desse topo com onda 1, onda 2, onda 3, poderia vir uma onda 1, onda 2 e o início de onda 3 poderia vir uma alta tão grande quanto essa alta que a gente teve aqui. E, além disso, o difusor estava cruzado para cima. Por isso que a gente, por exemplo, pensou em comprar Cielo. Muito bonita, por sinal. Eu não sei vocês, mas eu hoje desci aqui antes dessa live, né? Fui num restaurante que tem aqui embaixo, chama Lola por Dios. É um restaurante espanhol. E na hora de pagar, fiz questão de pagar com maquininha da Cielo, tá? Eu não sei vocês, mas se eu fosse vocês e tivesse comprado, também faria isso, né? Vamos dar força, né? Quem sabe? Paguei lá, ficou R$78 a conta, eu e minha filha. Minha esposa não tinha chegado ainda, imagino que ajudei a Cielo de alguma forma, tá bom? Mas, brincadeiras à parte, tá aí. Tá aqui
os 3 layouts que eu utilizo. Então, quando o mercado está em tendência, é esse layout que eu vou utilizar. Quando eu quero fazer meus estudos de linha de tendência, é esse layout que eu vou utilizar. E quando eu quero estudar reversões de tendência, é esse o layout que eu vou usar, tá? Vamos fazer uma coisa importante aqui. Vamos vir aqui em arquivo e vamos salvar, tá? De tal forma que se por acaso cair, tá? A minha luz ou a minha internet, né? A luz se cair tem um no break, mas se cair internet ou qualquer coisa parecida, não vai perder exatamente o que a gente fez. Isso aqui já está salvo, tá bom? E aí já fica aí bonitinho. Então a parte layouts, né? Com um gráfico limpo, um gráfico com a média, um gráfico com difusor, já está feito, tá? Agora eu vou aproveitar, pessoal, e vou fazer o seguinte. Antes de pensar em swing trade, tem alguém aí, por favor, tá? Que faz operações day trade, operações de scalper, operações de curto prazo, operações em gráfico intraday. Tem alguém aí que tem esse tipo de doença, né? Que pega na gente e não solta nunca mais? Se tiver, tá? Eu quero ensinar como é que a gente deixa os ativos que você gosta de fazer operações day trade já na cara, para a próxima vez que você abrir já tá tudo pronto, pra você não precisar ficar colocando um por um o tempo inteiro, tá? Tem alguém que faz isso ou não? O refúgio do metal. Mas escutando metal tem que fazer mesmo, né? O Thiago faz scalper, é a mesma coisa, tá? Scalp, day trade, então tá bom. Então tem um monte de gente aí, tem um monte de doente igual eu aí que gosta também desses gráficos intraday, tá? Então vamos lá, eu adoro ter uma tela exclusiva para o intraday, né? É claro que não é uma tela só, ela pode ser mais do que uma tela. Por exemplo, eu tenho 3 telas. Ah, André, preciso investir tudo isso e gastar dinheiro comprando no monitor? Não, faça isso depois que você ganhou dinheiro. Tira dinheiro do mercado, com o dinheiro que você tirar do mercado você investe nisso, tá? Eu quando comecei eu tinha um monitor de tubo de 15 polegadas. Você sabe o que é um monitor de tubo? Provavelmente boa parte dos que estão aqui nem sabem, né? Pois é, nessa época, né, quando a gente era, há muito tempo atrás, né, quando você era criança, eu já era velho, tinha esse tipo de coisa, tá? E eu comecei e ganhei dinheiro no monitor de tubo, então você não precisa ter um monte de tela plana de 4K para você ganhar dinheiro, né? Você precisa ganhar experiência, ter uma estratégia bem feita. Depois que você tirar dinheiro do mercado, você vai lá e investe nesse tipo de coisa. A hora que você puder investir, ótimo. Mas por enquanto, pensa numa tela só, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá, o que você gosta de operar no day trade? Eu vou dizer para vocês, eu gosto, por exemplo, do índice, tá? O INV19. Então o que eu faço, tá? Eu venho aqui nesse maisinho e digito, olha, eu quero ter mais uma tela aqui com Win V19. Do Enter, ele aparece no diário, eu mudo para os 5 minutos, olha só. Agora eu tenho aquele primeiro gráfico que está em Cielo e esse segundo gráfico que está em V19, tá? Eu nem gosto tanto do dólar, tá? Mas quando WDO, eu vou colocar o futuro para ficar mais fácil, tá? Quando eu quero ver alguma coisa no dólar, também é interessante que ele esteja aqui. Olha o dólar, né? A gente pode dizer que ele hoje, a partir principalmente das 3h30, quando nosso amigo Serginho Groisman, né, falou lá que vai cortar o juro lá nos Estados Unidos. Eu não sei se você sabe, o Serginho Groisman é presidente do Fed, né? Brincadeira, né? Não sei se vocês já viram a foto dos dois, mas são muito parecidos, né? Do Jerome Powell e o Serginho Groisman. O dólar subiu e tal, né? Então pronto, ó, índice dólar, né? Mas eu também gosto de Petro 4 e eu digito o código, ó, Petro 4, ele vai aparecer aqui também. Eu gosto também de olhar para operações day trade, operações em gráfico intraday Vale 3. Eu gosto de olhar, por exemplo, BBDC4. Pronto, tá aqui. Vamos lá, só para a gente não perder muito tempo nesse negócio, vamos colocar uma siderúrgica também. Qual que vocês querem? GGBR4, tá aqui, tá? E vamos colocar um ativo a mais, qualquer, né? MGLU, tá? MGLU, um ativo que eu tô de olho nela para casamento, né? Isso aqui, na boa, se isso aqui romper 35,40 e eu não passar essa operação para os meus clientes, eu vou ficar muito chateado. Ou seja, se abrir com gap de alta e eu não passar isso aqui para os meus clientes, eu vou ficar muito chateado. Adoraria, né, pegar esse rompimento aqui, ó, tá vendo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas ferramentas. Se acalma aí, tá? Se ela romper esse ponto, ai, como eu quero, né? Enfim, ficou para amanhã. Não rompeu hoje, né, babaca?
ficou o dia inteiro de lado. Amanhã vai, tomara, tá? Mas enfim, tá aí. Digamos que esses sejam os ativos que eu faço operações no day trade, estão todos aí, né? Então tá aqui, eu quero comprar aqui. Então não tá na hora de comprar, não tá. Você vem pro próximo, e não é esse, você vem pro próximo, você vem pro próximo, você vem pro próximo, até que você ache, por exemplo, um ativo que esteja interessante para compra, tá? E a partir daí você vai acabar tomando a sua decisão. Mais uma vez, vem aqui e salva, tá? Arquivo, salvar. Da próxima vez que você abrir isso aqui, tá? Isso vai estar salvo na tua timeline, né? Você vai abrir nesse gráfico que vai estar nesse monitor, vai ter todos esses apoios aqui, gráficos, por exemplo, em 5 minutos, tá? Que vai servir para você fazer estudo para operações day trade, tá bom? Mas André, você teve olhando o Magazine Luiza, eu percebi que de vez em quando você digitava alguma coisa, aparecia esse gráfico. Pois é, olha só que interessante. Isso tanto faz se a gente está olhando o gráfico de 5 minutos ou gráfico diário, independente de qualquer tempo gráfico. Você muda o ativo e o tempo gráfico digitando na tela. Então você clica desta vez com o botão esquerdo e digita o que você quer ver. Por exemplo, tem gente que quer ver o IBR4, tá? André, então digita aí, me recuso, né? Não, então digita Forja Taurus, também, né? Vamos digitar um ativo que é bonito de ler para operações que a gente faz, por favor, né? Vamos digitar o quê? BTOW3, olha que nome bonito, né? Duvido vocês arrumarem um código de bolsa tão bonito quanto esse, né? Então você clica com o botão esquerdo e escreve, ó, BTOW3, tá certo? Adivinha o que vai aparecer a partir daí? Clique em Enter, pronto. Vai aparecer o quê? O gráfico de BTOW3. André, mas você está fazendo e olhando o gráfico de 5 minutos. E se eu quiser olhar um gráfico de 60 minutos? Clica com o botão esquerdo do mouse e digita 60, tá? Vai aparecer aqui, ó, 60 minutos. E aí você digita Enter, adivinha? Vai aparecer um gráfico de 60 minutos de BTOW3. Então você tem, digitando na tela, tanto a possibilidade de mudar o ativo, quanto de mudar o tempo gráfico que você observa daquele ativo, perfeito? Você pode fazer isso de outra forma, mudar o tempo gráfico também aqui, tá? Tá 60 minutos. Se você quiser olhar aqui um gráfico diário, você pode colocar aqui. Se você quiser olhar, por exemplo, aqui, um gráfico semanal, você pode colocar aqui. Mas é muito mais fácil digitar S, né? E ele te mostrar um gráfico semanal, tá? André, eu gosto do gráfico de Renko. O quê? Mesmo? Eu também. Que gráfico de Renko você utiliza? Ah, de 5R. Então vamos lá. 5R. Aí ele aparece, ó, você vai botar, se você clicar em Enter, não sei se você sabe, mas se você clicar em Enter, vai aparecer um gráfico de 5 ticks de Renko. Dá Enter e ele vai lá com um pouco de demora, né? Porque ele tem que carregar esse gráfico, que não é um gráfico tão simples, te mostrar o quê? Um gráfico de 5 variações do Renko, tá? E a partir daí, eu tô enrolando aqui para aparecer e tal, não sei o que, enfim. Mas a partir daí, pronto, vai aparecer um gráfico de Renko aí para você. Entendido? E esse gráfico é tão completo que tem a possibilidade de você ver gráfico de tique, né? Tique, o que é? A cada, por exemplo, eu boto um gráfico de 17T, a cada 17 negociações ele vai fazer uma vela, não é mais por tempo, assim como o gráfico do Renko é por variação. 17 tiques a cada 17 negócios vai aparecer um novo candle, né? Putz, é rápido pra caramba às vezes, né? Olha só que gráfico esquisito e tal, né? Você pode, enfim, aqui tem como fazer coisa diferente pra caramba. Vamos parar por aqui, porque não faz, acho que chega, né? Então, tá ótimo, né? Repetindo, né? Essa plataforma, deixa eu colocar os 5 minutos aqui, é a plataforma Profit Chart, que tem várias versões e recebe nomes diferentes, dependendo aí da sua corretora, tá? Mas por que a gente está começando a falar pelo gráfico do Profit Chart, né? Por que eu não estou falando aqui de outro gráfico? Porque esse é o gráfico mais utilizado no Brasil
por investidores de renda variável, tá? Então a gente começou a explicar exatamente sobre esse, tá? Então vocês já sabem como mudar o fundo do gráfico, cor de candle, né? Já sabe como fazer os layouts, trocar de ativo, digitando em cima do gráfico, mudar o tempo gráfico, colocar os ativos que você eventualmente, se quiser, opera no day trade. Vamos pensar na grade de cotação, porque isso é importante. André, que diabo é isso? É exatamente a grade, onde você começa a ver quais são os ativos que você trada. Como assim? Eu vou te explicar, tá? Quando você baixa esse software Profit Chart, olha só, clicando aqui, ó, grade de cotações, vou clicar nela, tá certo? Aparece aqui do lado uma meia dúzia de ativos, que são os ativos que você eventualmente tem à disposição para fazer os seus estudos e até mesmo, se quiser, tá? Fazer as suas observações, seus estudos. No caso, dependendo da corretora, dependendo da versão da plataforma, executar tanto operações swing trade quanto operações day trade. Ai, André, tal gráfico, tal versão opera day trade, swing trade? Não sei, depende da corretora. Liga lá na corretora e pergunta para a corretora. Olha, a Rico Trader, ela opera tanto day trade quanto swing trade. Na Clear, opera tanto... Resolve isso com a tua corretora, tá? Isso depende da versão, depende da corretora. Então, se por acaso a sua não executar swing trade, faz pelo home broker, mas pelo menos vai servir para você fazer os seus estudos, tá? Veja só, essa grade de cotações que você tem, né? Quando você baixa o Profit Chart, tem uma meia dúzia de ativo. E essa era uma das minhas maiores dificuldades, porque eu conhecia, quando cheguei no mercado, Petrobras, Vale, 3 bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, né? As 3 siderúrgicas, CSNA, Uzi Minas e Gerdau, e não sabia mais nada. Como é que eu vou saber que Gafisa era cotada em bolsa? Qual que é o código de Gafisa, né? Eu estava chegando ao mercado, tinha 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, né? E Cirela, qual que é o código de Cirela, né? Eu entendi ainda de construção civil porque sou engenheiro, né? Mexia com construção, eu sabia que tinha essas empresas, mas eu não sabia que estava cotado em bolsa. Cara, e para você saber quais ativos estudar era muito difícil, né? E hoje eu imagino que para a maioria ainda é. Tanto imagino, né, que eu fiz exatamente uma lista com ativos que eu entendo que são interessantes para que você possa fazer estudos, tanto para day trade quanto para swing trade. É claro que a gente observa, para definir quais serão esses ativos a serem estudados, algumas coisas, principalmente liquidez e volatilidade. Portanto, a lista de ativos para swing trade é muito mais extensa do que a lista de ativos para day trade. Por quê? Porque no day trade é necessário que você tenha muito mais liquidez do que tem no swing trade. Então essa lista é mais extensa, tá? O que você observa, André? Algumas coisas. Eu vou abrir isso aqui, ó, porque essa lista, tá? Aqui ela tá setada para te mostrar isso aqui, mas ela pode mostrar muito mais coisas. Se você clicar aqui com o botão direito, tem propriedades do grid. E aí vai aparecer, ó, tudo isso está disponível para você colocar nessa lista, ó, tudo isso, tá? E aí o que eu quero que apareça lá, por exemplo, eu quero que apareça o formato de candle. Se eu clicar aqui, ó, ele vai começar a aparecer aqui também, tá? Mas eu tô me lixando para qual é a melhor oferta de compra, então eu tiro daqui. Então quando eu clicar aqui, ó, vai sumir a oferta de compra e vai aparecer que tipo de candle que tem naquele papel, tá? Então você pode simplesmente mudar exatamente a configuração disso aqui, tá? O que você vai observar para definir se o ativo tem muito ou pouca liquidez é exatamente volume. Por exemplo, Cielo, que foi a que mais subiu das que eu acompanho hoje, tá? Ela teve hoje um volume de 379.138.951 reais e teve 49.569 negócios, tá bom? Qualquer ativo que negocie acima de 5 milhões e tenha pelo menos 1.000 negócios são ativos que eu elejo para fazer operações swing trade. Para day trade as regras são outras, você precisa de um volume maior e precisa ter pelo menos 5.000 negócios para que você eleja esse ativo para ser um ativo que você faça operações swing trade, tá? Ai, André, acho isso tão complicado, poderia ter uma lista onde eu pudesse copiar esses ativos, né, e a partir daí ficar mais fácil para eu começar. Eu sei disso, né? Tanto é,
olha só, que eu fiz essa lista, tá? Se você vier no meu blog, André, qual que é o seu blog? andremoraesnabolsa.com.br. Não ouvi direito, não tem problema, eu vou colocar no chat, tá? De novo, andremoraesnabolsa.com.br. Vem aqui, né? Aqui tem muito conteúdo gratuito que fala de stop, que fala de estratégia, que fala de venda, que fala de compra, que fala de mini contrato, fala de um monte de coisa, tudo gratuito aqui para vocês. Tem também os meus cursos, se vocês eventualmente quiserem aprender uma estratégia diferente, estão aqui, dá uma olhada também se esse for interesse. Mas para hoje, vem aqui em Quem Sou. Por quê? Se você clicar aqui, vai aparecer uma aba, tá? Que fala do que eu já fiz de produto que está disponível no mercado. Por exemplo, meu livro, por exemplo, e-book. E aqui, esse kit de gerenciamento de risco. Quando você baixar esse kit de gerenciamento de risco, você pode baixar gratuitamente clicando aqui. Você vai ver que tem um vídeo, uma planilha falando sobre gerenciamento de risco e também uma lista em PDF de ativos para se operar no swing trade e de ativos para se operar no day trade, tá? Isso vai compor a sua grade de cotações. Se você já tem experiência, nem precisa disso, nem baixa nada que você já tem experiência, mas se você não tem, isso te oferece um belo ponto de partida para que você pegue essa lista e a partir daí venha e digite uma vez só, um por um, os ativos que a partir daí você vai operar. Você pode separar eles por variação ou por ordem alfabética. Por exemplo, a minha ordem alfabética é essa, tá? Digamos que eu goste muito de azul. Eu vou excluir ela daqui e ela não vai estar, remover ativo, tá? Ela não vai estar mais nessa grade. Então, se tem lá na minha lista azul 4, você vem aqui, digita azul 4, e aí vai aparecer aqui, você clica nela. Quando você clicar aqui, o que vai acontecer? Ela vai aparecer no gráfico e a partir daí vai compor exatamente essa grade de cotações. Quer dizer, você vai pegar essa lista que já está pronta para você lá no meu blog, digita uma vez somente aqui, vai ficar tudo isso aqui, né, disposto, tá, para que você possa estudar. E o que você vai fazer agora, por favor? Depois que você terminar de digitar mais de 100 ativos, vem aqui em arquivo e clique em salvar, porque da próxima vez que você vai abrir, isso aqui vai estar prontinho para você. E aí a gente vai começar a estudar para swing trade. Eu quero ver se algum ativo voltou na média móvel. Começo com qual? Clico 2 vezes, aparece qual? ABCB4. Clico a segunda vez, vai aparecer a Ambev. Clico uma terceira vez, vai aparecer a Alpa 4, a Loop 11. Ou o que eu faço? Rodo o mouse e aí eu venho para o próximo. Aí rodo de novo, venho para o próximo. E aí, olha, fica muito mais fácil para estudar. Você ganha agilidade, né? Você já tem uma grade de cotação e tem também, perdoe, o ativo, tá? Que é o ativo que você está estudando naquele momento. Achou bonito? Achei. Eu quero operar, Então você faz o seguinte, você para aqui, anota no caderno e continua a sua verificação. A hora que você terminar, você vai ver que você separou aí meia dúzia, uma dúzia, 2 dúzias de ativos que vão ficar interessantes para compra. Perfeito? Entendido? Legal. Tem muita gente também, pessoal, que gosta de colocar no gráfico um que a gente chama de book de ofertas, né? Onde você consegue verificar as melhores compras, as melhores vendas. Quem que faz isso? Principalmente o cara que gosta daquela tipo de operação que é o day trade. Aí você pode vir aqui, clicar em livro de ofertas, tá certo? Que tem aqui, ó, e fazer, por exemplo, uma configuração onde você tenha... Eita, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de mudar, tá? Aí você pode ir configurando isso aqui para ficar com a tua cara, né? Então você pode vir aqui e deixar esse gráfico desse tamanho e ter também aqui, ó, um livro de ofertas, né? Para que você possa olhar a grade de cotação, o livro de ofertas, né, que você está observando e o gráfico. E aí você vai montando isso do jeito que você quer, tá? Enfim, é outra... Deixa eu riscar aqui, grade de cotação e livro de ofertas, né? É exatamente outra funcionalidade aí desse gráfico, tá? Putz, André, você sabe que eu tô começando a gostar porque dá para colocar um monte de coisa numa mesma tela. Dá. Nem te conto, dá para fazer mais. Por exemplo, se a gente vier aqui, ó, vamos diminuir esse gráfico, tá? Vamos colocar ele aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó,
Vou diminuir o tamanho dele, porque... Ah, ficou muito pequeno. Mas tem gente que gosta. Tem gente que vai dar um zoom grande, tá? E vai enxergar só os últimos 500, porque é a estratégia do cara. E aí sobe espaço na tela. Então vamos colocar mais gráfico aqui. Você vem aqui, ó, clica em novo gráfico. Vai aparecer mais um, tá? Olha só. Ele vai aparecer aqui. Então nós vamos pegar ele, vamos diminuir, ó. Tá vendo? E agora a gente já tem, ó, 2 gráficos, tá? Ah, André, quero colocar mais 2 aqui embaixo. Não, eu quero colocar só um aqui para ficar bonitão. Tá bom, clica de novo em novo gráfico, tá? Agora você já tem... Oh, meu Deus, olha que bonito, né? Eu posso olhar 3 gráficos ao mesmo tempo. Meu Deus, fiquei até emocionado, né? Eu sei. Mas além disso, e se você tiver 2 monitores? Você vem aqui, amigo, olha, e diz o seguinte, olha... Esse gráfico, ele só fica nesse monitor, eu não consigo tirar daqui, tá vendo? Ele esbarra no lado e não consegue sair. Mas se eu vier aqui e falar o seguinte, ó, libera essa janela, deixa essa janela livre, ele some, tá vendo? Ele vai para outro monitor, tá vendo? Eu vou levar ele para outro monitor. Para qual? Eu vou mostrar para vocês. Nesse outro monitor, eu já tenho um... eu vou prender ele de novo, contigo, tá? Sumiu até. Eu já tenho outros gráficos preparados. Eu vou mostrar para vocês, ó, em outro monitor, eu tenho gráficos. Vocês estão vendo já, será? Ainda não. Eu tenho ali, vou levar ele para outro monitor. Ele some, tá vendo? Qual? Ele vai para outro monitor, tá vendo? Nesse outro monitor, eu já tenho outros gráficos preparados. Eu vou mostrar para vocês. Nesse outro monitor, eu já tenho sumiu até. Vocês estão vendo? Eu já tenho outros gráficos preparados. Eu vou mostrar para vocês, ó, em outro monitor, eu já tenho outros gráficos preparados. Vocês estão vendo já, será? Em outro monitor, ainda não. Eu tenho gráficos. Vocês estão vendo já, será? Ainda não. Eu vou prender de novo. Eu já tenho, vou levar ele para outro. Eu já tenho outros gráficos preparados para vocês. Nesse outro monitor, eu já tenho outros gráficos preparados. Vocês estão vendo já, será? Nesse outro monitor, ainda não. Eu tenho um gráfico sumiu até. Vocês estão vendo já, será? Outros gráficos preparados. Ainda não. Eu vou mostrar para vocês, ó, em outro monitor, eu tenho gráficos. Vocês estão vendo já, será? Ainda não. Eu tenho gráficos. Eu já tenho, Vamos lá, voltando aqui, espero que vocês tenham ouvido, né? Tem um outro som aqui, então voltei para a tela, melhorou? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Agora tá belezinha? Dá um feedback para mim, vai? Fala que ficou lindo, maravilhoso, não, agora tá bonito e tal. Deu certo agora? Deu certo? Legal. Mas ficou ruim o som, mas você viu que em outro monitor aqui do meu sistema eu tenho um monte de gráfico aberto, né? E em outro monitor que vocês não estão vendo ainda, tem lá books de ofertas abertas, quer dizer, você monta, se você tiver 3 monitores e 4 monitores, ou 5 monitores, ou 2 monitores, uma estrutura onde você consegue ver, sei lá, quer ver 15 gráficos? Vai ter 15 gráficos. Você quer ver 10 books de ofertas como esse aqui? Vai ver 10 books de ofertas. O que você mais quer ver? Você vai conseguir ver. Ah, eu quero ver o Times e Trades, né? Que são exatamente as negociações que ocorreram com o BBDC4 ou com qualquer outro ativo. Você vai conseguir colocar isso numa tela e ter isso salvo, né? Então você consegue distribuir o que você tem aqui, tá? Em vários monitores, perfeito? Mais uma vez, tá começando? Tô. Cara, você não precisa gastar dinheiro com isso. Se bem que hoje é muito mais fácil, né? Porque um monitor como esses aqui que eu tô te mostrando deve custar 500 mil reais, 600 mil reais. Na minha época era tudo muito mais caro. Na minha casa tinha uma televisão de tubo na sala e uma televisão de plasma no meu escritório para eu tradear, né? Você imagina o rolo que deve ter sido para convencer minha mulher de que isso era necessário, né? E era tudo muito caro, custava muito caro, né? Hoje não precisa nada disso, é tudo muito mais barato. Mas primeiro tira o dinheiro do mercado, não precisa montar uma estrutura como essa antes de você tirar dinheiro do mercado, né? Espera o resultado vir, né? Quando? Não sei, depende muito mais de você do que de mim. Mas normalmente, né? Isso você tem que passar por um processo de aprendizado que é um processo de aprendizado que, na minha opinião, não vai durar menos do que 6 meses. Para os acima da média, menos de 1 ano, para os caras que estão na média, como por exemplo eu, né? Enfim, tá?
Além disso, pessoal, tem algumas ferramentas que estão aqui que também são interessantes de observar. Eu já cliquei em novo gráfico, abri um novo gráfico, eu já cliquei aqui e você pode mudar o tempo gráfico que você está utilizando, clicando exatamente aqui, né? Você pode digitar na tela também. Você quer ver um gráfico diário, você digita D, né? Você quer ver um gráfico de 5 minutos, você digita 5, ele vai aparecer aqui. Digita 5 e dá Enter, né? Mas se você quiser, tiver com preguiça, você pode vir aqui, tá bom? Além disso, você pode... Ah, André, não gosto de gráfico de candlestick. Como você é chato, né? Você quer o quê? Gráfico de barra? Tem problema, a gente pode botar um gráfico de barra também, tá? Mas... vamos lá, né? Todo mundo usa gráfico de candlestick, vamos deixar de candlestick mesmo, vai? Mas você pode mudar o gráfico aqui. Além disso, tem aquele atalho para indicadores. E isso aqui é muito interessante. Você pode tirar e dar zoom no teu gráfico, tá? Dependendo de que tipo de estratégia que você utiliza, de que tipo de tamanho de gráfico que você utiliza, né? Para mim, quanto mais candles tiver na tela, melhor, né? Porque eu quero ver onde estão as linhas de tendência, né? Quanto mais tela... Olha só, né? Quanto mais candle tiver na tela, mais tempo de negociação eu vejo, né? Eu consigo, por exemplo, traçar uma linha de tendência ligando esse fundo com esse fundo, com esse fundo. De repente, se isso aqui tivesse traçado quando o preço de BBDC4 chegou aqui, eu ia conseguir enxergar que isso aqui é um ponto de suporte, né? Então, quanto mais candle tiver na tela, melhor. Mas você pode decidir se você quer menos candles, né? Ou mais um, ou menos um, ou mais candles que clicando aqui, né? Além disso, também zoom por área, eu posso dizer, não, eu quero ver só esse pedaço aqui. Aí ele vai me mostrar, quando eu clico Enter, é só esse pedaço aqui, enfim, tá? Aqui é de roteamento, daqui a pouco a gente vai falar, a gente passa aqui para essas outras ferramentas. Aqui você consegue ver notícia, trader que é trader mesmo, não vai ficar vendo notícia, né? Dane-se qual é lá a notícia, eu quero saber para onde o gráfico vai. Mas eu gosto de ver as notícias, então tem aqui, essa aqui é a grade de cotações, você tem também um ticket de cotação que fica passando o que está subindo e o que está caindo, isso é bonito para inglês ver, né? Pra gente não dane-se se está subindo ou se está caindo. Eu quero saber se eu conseguir ganhar dinheiro com isso, tá? Aqui o livro de ofertas, que você pode colocar por aqui, né? Como eu já falei, mas você pode também colocar por essa aba aqui, que está aqui em exibir, né? Livro de ofertas, tá? Aqui você tem também uma forma, Times e Trades, que eu já mostrei, isso aqui, Volume at Price, coisa que eu não uso para o meu tipo de operação, e você tem isso aqui, ó, gerenciador de alarmes, né? André, é o seguinte, cara, eu tô vendo que BBDC subiu hoje, né? Mas, cara, se ela tiver para romper essa linha, eu quero ser avisado. Eu quero ser avisado. Então tá bom. Então a gente vem aqui, ó, clica com o botão direito em cima dessa linha de tendência e vai colocar aqui, ó, alarme de rompimento. O que que isso quer dizer? Que se BBDC amanhã degringolar, cair, romper essa linha, adivinha, né? Tá aqui na central de alarme, já te disse, ó, BBDC4, cara, tem uma linha lá que você colocou um alarme. Então, para os pontos que você entende como pontos interessantes, você vem aqui e coloca um alarme, porque a hora que bater lá, o software vai te avisar de que, cara, chegou naquele ponto importante que você quer fazer uma operação, né? E observa, eu tô com essa versão aberta, mas tem essa aqui também. Presta atenção, tá? Que em todo gráfico que eu utilizo tem uma linha, tá vendo? Ó, tá vendo essa vermelha aqui? Era uma linha de tendência de aliar. Observe o que aconteceu quando rompeu essa linha. O preço subiu, não subiu? Perfeito. Isso aqui pode ser uma linha em que eu vou colocar um alarme. Você pode, por exemplo, para cada ativo ter os seus estudos, salva tudo, tá? E aí você vai, quando romper a linha, por exemplo, Ambev, tem uma linha de tendência de alta aqui nessa região. Tô comprado, André. Beleza, tomara que suba pra cacete. Mas um dia essa linha aqui embaixo vai ser rompida. Quando for, como é que você vai ser avisado que a linha importante foi rompida? Bota um alarme de rompimento. Clicou aqui, aí você vai vir aqui, ó, no seu alarme, você vai ver que tem lá um alarme Ambev, tá vendo? E coloca, cara, em tudo quanto é ponto que você acredita que seja importante. Porque se essa linha for rompida daqui a 5 anos, você vai ser avisado de que uma linha importante foi rompida, perfeito? Então, ótimo. A gente falou também de alarme de rompimento. Acho que aqui não tem mais nada para olhar, a não ser período de gráfico, já está ok, zoom já está ok. A gente já falou do Times e Trades. Gerenciador de alarmes, você pode também colocar por preço. Por exemplo, vocês sabem que eu faço lá meus estudos, meu estudo de domingo, né?
durante a semana, tá? Durante a semana, observem bem, eu vou lá, coloco mais um outro ativo. Por exemplo, hoje eu falei para inserir um ponto de compra em 3101 de Braskem, né, que era um ponto bonito. Fiz também indicação essa semana de Cielo, que está indo muito bem, de Alpa 4, que está indo mais ou menos, de GNDI, que está indo meia boca, e também de SLC, que está dando prejuízo, né? Mas Sapri 4 não deu entrada ainda. Eu quero muito comprar Sanepar, tá? Se ela romper 17,30, tá? Então eu posso vir aqui para o meu software. Esse aqui é um outro software, enfim, é só porque é mais bonito de te mostrar onde é o ponto de compra, stop e tal. Digamos que eu quero comprar Sanepar se ela bater 17,30, tá? Então eu venho aqui e falo, software, por favor, tá? Aqui em alarme, tá? Eu vou colocar aqui um novo alarme, tá? De ativo, que é exatamente de Sanepar, tá? Sapri 4, tá? Você faz um favor para mim, se esse negócio chegar a 17,30 e eu digito o ponto aqui, você faz o seguinte, me avisa, insere, tá? Fecha e ele vai estar aqui, pronto, tá? Sanepar, um trade, tá? Você vai me avisar se esse negócio chegar a 17,30 e aí a hora que bater nesse ponto ele vai me avisar. Você vem aqui, salva, pronto, já tá tudo salvo, já tá tudo lindo, maravilhoso, bonito, sossegado, tá bom? Legal, André, e aí você fez tudo isso, cara, a gente tem aí os 3 layouts, né? Já botou o fundo do gráfico na cor que você quer, já botou os indicadores que você quer, você tem layouts para que você observe ativos no day trade, para ativos no swing trade. E daqui a pouco, cara, a hora que eu fechar esse negócio, como é que eu vou fazer para aparecer tudo isso, né? E se eu tiver um segundo monitor com mais aqueles 9 gráficos que eu mostrei, que você mostrou pra gente, né? Como é que eu faço para isso aqui tudo tá salvo? Clicando aqui em desktop, tá? Por quê? Você pode ter mais de um desktop. Por exemplo, eu tenho aqui um computador que eu botei o nome de Top Computer 2, né? Então a estratégia que eu tenho 9 gráficos numa tela, isso aqui na outra, numa terceira tela só book de ofertas, é o Top Computer 2. Gostaram? Nome chique pra caramba, né? Eu também vim lá de Goiás, no goiano tem tudo essas coisas bonitas, tá? Mas agora vamos botar salvar esse desktop que a gente tem, tá? Com um nome diferente. Então vamos lá, salvar desktop como, tá? Vamos colocar um nome chique aqui, tá? Qual que vocês querem? Que nome? O primeiro que fala Cielo, o nome do desktop, em comemoração a Cielo que subiu, ou quer que coloca outro? Vamos lá. O que vocês acham? O que a gente coloca aí de nome nesse negócio? Vamos lá. Vocês não falaram nada porque tá atrasado aí, né? Deixa eu pensar aqui. YouTube, tá? Para lembrar que essa é uma apresentação do YouTube, né? YouTube, tá? Você salvou aqui. Torrada, pode ser também. Torrada é piqui. Piqui também é bom. Goiano gosta de piqui, né? E aí você vem aqui, clique em arquivo e salvar, faça isso. E aí, bicho, quando você fizer alguma besteira, alguma coisa estiver diferente aqui, você vem aqui em desktop e fala assim, cara, eu quero que você abra o YouTube. E aí ele vai abrir exatamente essa configuração que tem aqui para vocês. Entendido, pessoal? Espero que sim, tá? Vamos lá, vamos falar de duas coisas muito importantes para quem está dando os primeiros passos. Devia ter chamado de Thor, você tem razão, né? Hoje ele não apareceu aqui em casa, foi um dia triste, não teve barulho e tal, não sei o quê. Mas enfim, vamos lá falar de duas coisas importantes, tá? Para quem está dando os primeiros passos. Primeiro, se chama replay de mercado, tá? Para quem quer fazer operações day trade. E o segundo é simulador. Eu sei que muita gente, né, quer começar no mercado aprendendo day trade, mas o cara já bota lá 20, 30 mil reais e fica lá sem entender como o mercado funciona fazendo as suas operações, tá? E cara, não precisa começar dessa forma, pelo amor de Deus, né? Você pode principalmente, tá, começar pelo replay de mercado.
tá? E esse replay de mercado tá aqui, perfeito, ó. Replay, tá? Então o que você vai fazer? Clica nele, tá? E aí você vai falar, cara, o que você quer tradear, né? O que você quer de replay? Ah, eu não sei ainda, tá? Eu vou requisitar. Vamos lá. Avançar, avançar. Ele tá me ensinando aqui, tá? Finalizar, pronto, tá? Eu quero requisitar, por exemplo, como é que será que foi a negociação com o Petri 4 hoje, tá? Hoje não, tá? Eu vou colocar Petri 4. Tá? Eu quero que seja num dia aleatório, eu quero que seja em agosto, tá? No dia 21 de agosto, tá? E requisito isso, perfeito? E aí ele vai lá ler exatamente esse dia, tá? Eu vou colocar isso aqui do lado, eu vou colocar no outro monitor, só vai aparecer uma beiradinha aqui, tá? Só para não atrapalhar. E aqui em cima vai aparecer aqui, ó, esse Petri 4 numa cor diferente, tá? E aí quando você dá play, deixa eu voltar para esse gráfico aqui, quando você dá play, ele começa a contar. É como se fosse esse dia aqui, que é o dia 21 de agosto de 2019, às 10h07 da manhã. Aí você pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, aumentar a velocidade. Você pode colocar, ó, tá vendo? Ó, eu tô aumentando, tá aparecendo 4 vezes. Você pode colocar até 10 vezes, tá? E aí ele vai rodar o mercado no intraday inteiro, tá? Inteiro, ó, já são 10h02 da manhã, 10h02 da manhã, daqui a pouco é 10h03, daqui a pouco é 10h04, daqui a pouco é 10h05, a Petrobras vai abrir. E a partir daí, o que você vai poder fazer? Cara, você vai poder estudar na tua casa exatamente o comportamento de Petrobras, treinando as suas estratégias. Pô, André, não tenho tempo de ficar durante o pregão, meu brother. Eu tenho que chegar em casa, eu mato um leão por dia, vou lá, sou engenheiro, sou advogado, médico, sei lá o quê. E aí eu chego em casa, eu quero treinar, eu boto na velocidade CREO números 10, né? E vou lá e esperar Petro abrir o mercado, né? Ó, já são 10h08 e Petro não abriu. De repente vai abrir com gap, né? E aí a partir do momento que abre, você vai poder treinar durante... Ó, pronto, abriu Petrobras, gap de alta. Adivinha o que vai fazer? Provavelmente vai voltar, deixa eu colocar aqui na média, né? Quem sabe, né? Volta aqui na média, eu consigo pensar num trade, consigo testar as minhas estratégias aqui, ó. Né? Simulando exatamente o que aconteceu durante o dia. Isso aqui é fantástico, tá? Para quem não tem tempo, quisera eu ter um troço desse quando eu comecei, tá? Tem hoje à disposição de vocês, tá? Ah, André, não, mas eu tenho tempo durante o pregão. Eu não preciso chegar em casa à noite e ficar reprisando. O problema é que durante o pregão eu quero entrar na conta real porque não tem nada para que eu treine. Mentira, tem sim. Vou fechar isso aqui, tá? Claro que tem. Tem um módulo aqui simulador. Aqui nessa aba roteamento, você tem tudo, cara. Você tem como fazer uma boleta de compra, uma boleta stop, você tem como vender, colocar uma venda stop, você tem uma boleta day trade para te dar agilidade, uma boleta scalper, você tem cesta de ordens e um monte de coisa, né? Você tem, por exemplo, back office, onde você pode ver nota de corretagem, extrato financeiro, saldo financeiro, ou seja, tudo que o cara que tem experiência precisa olhar para rotear em tempo real e tentar ganhar dinheiro do mercado. Você tem inclusive um relatório de performance que mostra aonde você está errando, aonde você está acertando, quais são os ativos que você ganha dinheiro, quais são os ativos que você perde, em qual horários você ganha, em qual horário. Te mostra tudo, tá? Mas se você está começando, você pode vir aqui e ativar modo simulação. Quando você faz isso, tudo que você fizer no intraday, digamos que o mercado está aberto, você está olhando o BBDC no gráfico de 5 minutos, está cotando, eu quero comprar, você vai comprar, só que não é no módulo real, é no módulo simulação. Ele fica aqui vermelhinho, te avisando, ó. Quando você vai colocar uma ordem, ele te avisa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Está escrito em vermelho, simulador. Você consegue dar os seus primeiros passos, se você tiver tempo de operar durante o pregão, no simulador, que é o mais lógico. Eu tô aprendendo, eu não sei como é que coloca uma ordem direito. Tá? Eu não tenho uma estratégia bem definida direito, eu vou botar lá um caminhão de dinheiro e vou torrar meu dinheiro. Não, vai para o simulador.
olha só, é importante que você passe de fase. Daqui a pouco você vai precisar sair do simulador e ir pro dinheiro real. Por quê? Porque jogar pôquer com feijão não vale muita coisa. Você aprende como funciona o pôquer, mas você vai dar all-in toda hora, porque não tá valendo dinheiro. É importante que no futuro, depois de um mês no simulador, entendendo como coloca ordem, como estopa, ganhando agilidade, entendendo como é que funciona a sua estratégia, você vai para a conta real para operar pouco capital. Porque aí você vai estar com aquele envolvimento emocional de ter dinheiro no seu jogo, no jogo, né, das suas operações. Mas, cara, você não precisa começar por aí. Começa no simulador e você tem isso aqui também, tá? Além disso, pessoal, já acabando, porque eu sei que vocês têm compromisso, daqui a pouco tem jogo, né? Eu sei que vocês gostam desse negócio. Aqui do lado, tá? Eu também gosto. Eu vou assistir, começar a assistir, daqui a pouco tô dormindo babando, né? Tem uma barra de ferramentas, né, que você pode usar para fazer os seus estudos. Essa primeira aqui, adoro essa linha para traçar linha de tendência. Lembra que eu tracei uma aqui embaixo? Eu vou traçar outra aqui. Linha de tendência. Todo dia de manhã minhas linhas de tendência estão traçadas no gráfico, né? Então eu acordo, vou fazer uma série de coisas, inclusive traçar uma linha de tendência de alta, por exemplo, aqui, uma linha de tendência de baixa em Petrobras, tiro o zoom, coloco às vezes até num gráfico de 15 minutos, vamos traçar também em Petrobras, né? Uma linha de tendência de alta, quem sabe, ó, ligando todos esses... Olha que linha de... Ah, pessoal, quem vai estar na sala da Rico amanhã me lembra dessa linha de tendência aqui. Se isso aqui for rompido, eu não falar de venda em Petro, né? Se ela cair, enfim, eu vou ser uma pessoa triste, tá? Então me lembra dessa linha amanhã, a gente tá aqui. Então, linda, tá? Ótimo começar por aqui. Enfim, você tem diversas ferramentas aqui para você brincar, né? Você traçar linha de resistência, linha de suporte. Ah, eu quero traçar um triângulo, tá aqui. Ah, eu quero traçar uma bolinha, porque eu gosto de bolinhas, então tá aqui, né? Ah, eu quero traçar... Tá tudo aqui, tá? Você pode traçar o que você quiser. Você pode traçar, por exemplo, um preço Fibonacci, né? Você tá aqui, né? Você pode traçar aqui, por exemplo, ah, André, eu quero comprar aqui, eu quero, colocando o stop aqui nesse ponto, saber qual é o alvo que eu tenho, né? O que a gente chama de gerenciamento de risco, está tudo aqui. Então você tem essa barra de ferramentas. Eu quero que fique evidenciado onde tem um fundo, eu quero que fique bem evidenciado onde tem o topo, está aqui. Então você tem essa barra de ferramentas também que você consegue fazer os seus estudos. André, da próxima vez que eu abrir meu gráfico, meus estudos estarão aqui? Sim, tá? É claro, né? Não dá para estudar hoje, você fechou o gráfico, perdeu tudo que você estudou, tá? Você vem aqui e salva. Quando você salvar, no dia seguinte vai estar tudo aberto aqui. Olha que papagaiada que eu fiz, né? Vamos apagar? Vamos. Clique em cima dele, clique em Delete e ele vai apagar exatamente esse monte de coisa que eu desenhei aqui em cima, tá? Enfim, tá? Cria a grade de ferramentas, é uma grade que eu utilizo aí para traçar meus estudos, né? Isso no gráfico diário, no gráfico semanal é importante, no gráfico day trade também, justamente porque é no rompimento dessas linhas, quando você usa análise técnica tradicional, que o povo, para ficar chique, bota um monte de apelido, né? Agora, qual que é o apelido para operar sem indicadores? Fala para mim que, enfim, agora ficou chique, né? O cara que opera sem indicadores tem um nome, eu esqueci agora, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar. É gráfico limpo, né? Mas é outro nome que o pessoal chama para dizer que é chique pra caramba, né? Que é outro nível, não é esse pessoal que fica usando indicador na tela. Como é que é o nome? Me ajuda aí, gente. Mas enfim, é o que você quiser. Você vai ser o que você quiser e tudo mais. Se quiser usar isso aí que tem o nome chique, né? Você vai usar um apoio aí dessa barra de ferramentas, tá bom? Vamos lá. Depois disso, pessoal, a gente pode, os múltiplos monitores eu já falei, tá? A gente já definiu o desktop também, né? Você vê aqui, salvou seu desktop. Eu quero encerrar hoje, Price Action, é esse o nome chique, para dizer que você usa análise técnica tradicional. Porque um cara que usa análise técnica tradicional, ele não é um cara chique. Provavelmente vai andar de botina na rua, né? Agora, um cara que usa Price Action é um cara muito chique, né? Afinal, o nome está em inglês, Price Action, né? Olha que coisa mais linda, né? Enfim, mas é isso aí, usando barra de ferramenta e vendo tamanho de candle, rompimento de suporte, resistência, essas coisas, que é Price Action, tá? Mas vamos lá, uma das maravilhas, tá?
desse gráfico que a gente tem aqui na tela e de outros, tá? Que são muito similares a esse, é a possibilidade de, principalmente no day trade, tá? Você fazer o quê? Você colocar as suas operações, tá? Via gráfico, tá? Quando eu comecei não tinha isso, a gente tinha que ir lá pro home broker, que é um troço lento, um troço esquisito e tudo mais, tá? Para colocar as operações. Hoje não, hoje você pode, ó, clicando aqui nessa aba, tá? Comprar, né? Vender, perdoe, deixa eu colocar minha senha aqui, porque minha senha, Price Action, tá? Minha senha, Price Action, é porque eu sou uma pessoa chique, né? Você pode vir aqui, ó, né? E clicar em vender, tá? E pronto, já vai aparecer a ordem de venda, né? Não, eu quero comprar também, vai poder fazer isso, comprar mercado, vender a mercado, zerar a sua operação, tudo isso aqui. Mas tudo isso, cara, na verdade, essa estilo de boleta, eu que bolei isso, né? Há uns 7 anos atrás, a Rico foi a primeira a ter esse estilo de boleta. Mas agora é melhor. Você consegue, por exemplo, olhando esse gráfico e falando, vai cair, eu quero fazer uma venda, fazer uma estratégia, tá certo? Que aborde o ponto de entrada, se der entrada, e a partir desse momento você consegue colocar stop, como eu gosto, por exemplo, saída parcial e saída final, tudo com um clique, tá? E é isso que eu queria ensinar para vocês. Como é que você vai fazer isso? Primeiro você clica nesse maisinho aqui, tá? E vem nessa roldana. Clicou aqui, tá? Você vai ter, por exemplo, as estratégias pré-montadas que você vai utilizar e exatamente como é que você vai fazer para utilizar essas estratégias, tá? Aqui a gente tem alguns campos para preencher. Estratégia de stop, eu coloco nenhuma, eu não gosto de mexer aqui, eu gosto eu mesmo mudar meu stop, tá certo? André, seu stop é móvel? Eu que mexo nele, eu que movo, tá? Então, à medida que 1 minuto vai fazendo novo topo, ou 60 minutos no swing trade, eu vou mexendo. Então, meu stop é móvel, mas sou eu que movo. Eu não quero nenhuma estratégia pronta, que é rápida, mas é burra. Eu quero eu mesmo mudar meu stop. Então, não mexo nada aqui. André, qual é seu stop offset? Offset é todas essas ordens que a gente vai colocar, é sempre uma ordem que dispara em algum ponto e executa na distância que você fala para ele executar. Eu gosto de deixar isso aqui como 10, tá? Ou seja, no índice 10 ticks significa 50 pontos, no dólar significa, como cada tick é meio ponto, 5 pontos, e com ações significa 10 centavos. Então a distância de disparo e execução para mim no day trade é sempre pelo menos igual a 10, tá bom? Você quer colocar stop loss, André, na sua ordem automática? Quero, então eu coloco ela aqui. Você quer colocar stop gain na sua ordem automática, André? Quero, então eu coloco ela aqui. André, você só usa uma saída ou você gosta de fazer saída parcial? Eu gosto de fazer saída parcial. Digamos, não é isso que eu utilizo, mas só para ficar mais fácil que eu gosto, vou lá, clicar em maisinho, tá? De fazer uma saída parcial com 50% e uma saída final com 50%, perfeito? Que ativos nós vamos operar? Petri 4. Então, faremos uma estratégia com esse nome. Vou criar a estratégia, vou chamar de Petri 4, tá? Em letra maiúscula, que é mais bonito, né? Letra minúscula deixa pro pessoal do Price Action colocar. A gente coloca a letra maiúscula, tá? Então vamos lá. Petri 4, tá? Beleza. O meu offset é de 10, tanto para saída parcial quanto para saída final. Perfeito. E meu stop loss? Cara, em Petri 4, que está a 27,22, eu tenho um stop de aproximadamente 0,5%, tá? Então, meu stop loss vai ser de 15 centavos, tanto para a saída parcial quanto para a saída final, perfeito? Então, eu deixo aqui com 15, deixo aqui embaixo com 15. Se o meu risco é de 15, eu gosto de colocar a minha saída parcial com o mesmo tamanho do stop. Então ela também vai ter 15. E a minha saída final tem 3 vezes o tamanho do meu risco. Então se o meu stop é de 15, a minha saída final é de 45. Pronto. Deu-se o fenômeno, tá? Eu venho aqui, salvo a minha estratégia de Petri 4 e clico em OK. Então eu vou, André, eu quero vender Petri 4.
tá? Eu acho que ela vai cair. Quando eu clico aqui, vamos dizer quanto que eu quero vender, tá? Eu quero vender, por exemplo, 5 mil papéis, né? Porque eu sou um trader ganancioso, quero vender um lote que, na verdade, no final das contas é pequeno, mas quando a gente começa, acha que 5 mil papéis e acha uma coisa absurda e tal, tá bom? Mas só para te dar um exemplo, eu vou vender e eu clico no teclado a tecla Alt, tá? E olha só o que ele vai montar para mim. Ele vai montar para mim a estratégia que tem uma venda de stop a 26, eu vou colocar aqui em 26,80 para ficar mais fácil da gente perceber. Uma venda stop a 26,80. O meu stop, quanto de distância ele tem do meu preço de venda? 15 centavos, foi eu que defini isso, tá? Em 26,80, o meu stop está 15 centavos acima, então minha saída parcial da venda está em 26,65 com 2.500 papéis, que é 50% do tamanho da posição, tá? E com 45 centavos abaixo tem a minha saída final com 2.500 papéis. Então eu consigo com um clique colocar tudo. Eu sei quanto que eu vou perder. André, se você errar essa operação, quanto você vai perder? R$750. E na hora que você fizer a saída parcial, o que você vai ganhar? 375. Na hora que você fizer a saída final, você vai ganhar R$1.125. É claro que, pô, André, eu acho que esse stop precisa ser um pouco maior, você pode mexer nesse stop. O meu alvo, eu quero que o meu alvo seja maior, porque eu acho tão bonito alvos maiores. Você pode mexer nisso aqui, tudo clicando aqui em cima e mexendo para onde você quiser, tá? Você consegue definir tudo e você consegue mexer isso enquanto ele não foi executado, tá? Vindo aqui na venda stop, tá? André, mas você tá falando de venda, eu nem sei o que é isso direito. Perfeito. Se você clicar em Alt, você tem venda, mas se você clicar em Shift, você tem compra. Então você quer comprar? Eu só sei comprar. Tá bom. Me permita, né? Eu vou te chamar de Zé Comprinha, tá? É o apelido carinhoso que a gente dá para quem só sabe comprar. Você precisa aprender a vender. Mas, enfim, você está começando, você só sabe comprar, tá ok. A primeira operação, faça a compra. Depois aprenda a vender, porque principalmente no day trade não tem chance de você viver se não tiver venda também. Vamos comprar Magazine Luiza. A quanto? A 35,40, tá? Se eu comprar 35,40, quantos papéis? Deixa eu fechar aqui. 100 papéis não tem graça, né? Vamos comprar pelo menos uns 3 mil papéis, tá? Vamos lá, 3 mil papéis. Então vamos lá. A 35,40. O que a gente definiu? Que o nosso stop estaria 15 centavos abaixo. Então, a quanto tá o stop? 35,25. Tá? E quanto tá a saída parcial? 15 centavos acima. E quanto tá a saída final? A 35,85. André, mas a Magazine Luiza tem mais volatilidade. O stop geralmente fica mais longe. Então você faz o quê? Vem aqui e cria uma estratégia para Magazine Luiza, tá? Vamos criar uma, não para Magazine Luiza, que também é ação, vamos criar para o índice, tá? O INFUFU, tá? Apelido carinhoso do índice futuro, tá bom? O INFUFU, tá? Criamos uma estratégia para ele. Tá, legal. O offset continua de 10? Continua de 10. E o stop loss? Cara, meu stop loss no índice tem uns 250 pontos. Como cada ponto, né? Cada tick no mercado é de 5 pontos, se eu divido 250 por 5, eu vou achar quanto? 250 dividido por 5. Eu vou achar que, em média, os meus stops têm 50 ticks. Ou seja, o índice varia, cada tick tem 5 pontos. Como o meu stop médio tem 250, é 5 vezes 5, né? Ou seja, os 50 ticks vezes 5 pontos dá 250 pontos em média. Então, olha só, os meus stops, quando eu perco, tem 50 ticks, que para o índice é 250 pontos em média, tá? A minha saída parcial tem também 50 ticks, tá? Por que, André? É simples. A minha saída parcial tem o mesmo tamanho do meu stop. E a minha saída final tem 3 vezes esse tamanho, seria 750 pontos, ou seja, 150 ticks. Tá pronta a minha estratégia para o índice. André, o meu alvo e o meu stop é menor. Então vem aqui e coloca o tamanho do seu alvo e do seu stop, não tem problema nenhum, tá? Assim. E aí você salva,
tá? Essa estratégia eu acho que eu salvei aqui. E vem no índice, tá? Olá. Então vamos lá. O INV19. Você tá olhando o índice está lindo, maravilhoso. Você vê uma consolidação no topo e fala, André, quero comprar se romper esse topo. Beleza, quantos contratos? Sei lá, 6, tá? Por quê? É um número bonito, 6. Quando você coloca aqui, por exemplo, 105 mil pontos, olha só, tá tudo pronto, tá? O que ele tá mostrando aqui? Olha, André, você disse para mim que se você comprar 105 mil pontos, você quer colocar o stop 250 pontos abaixo, então eu já posicionei seu stop a 104.750. Se você comprar, a sua saída parcial está 250 pontos acima, então a minha saída parcial está 150, 250 e a minha saída final está 105.750, que é exatamente 3 vezes o tamanho do seu risco. Pronto. Com um clique em Shift e botão esquerdo do mouse, você consegue posicionar a tua entrada e, se der entrada, o teu stop é a sua saída parcial, é a sua saída final. Tudo isso, pessoal, tá ligado, ou seja, se executar a tua parcial, o teu stop muda, se executar a sua final, o seu stop é cancelado, ou seja, você tá completamente protegido, tá? Nas suas operações, perfeito? André, e agora? E amanhã? Eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, vem aqui em salvar, arquivo, salvar. Quando você abrir, vou fechar, tá? Fechei. Ó, meu Deus. Essas ordens aqui eu preciso cancelar, mas nem preciso. Vou fechar assim mesmo, tá? Ó, meu Deus, fechei. Nunca mais terei aquela configuração que salvei com meu companheiro e amigo André. Vai ter sim, você salvou, larga de ser dramático, né? Tá parecendo um menino, né? Oh, meu Deus, vai ter, você vai abrir de novo, vai ter toda a configuração salva, tá? E eu fechei aqui, beleza, vamos lá. Tá lá, abrindo de novo, daqui a pouco vai estar aqui para vocês verem que não precisa de nada disso, tá? André, é possível colocar uma ordem oco em uma operação de compra ou venda já aberta e não colocar na estratégia no momento da compra? Não sei, cara, Antônio, é muito difícil isso aqui. Cara, vai lá e salva aquela configuração que eu te falei, esquece de toda essa coisa complicada que tem que ser se a operação já está em aberto e não sei o que. Tá tudo salvo. Antes de você abrir, já coloca aquela configuração que já tá tudo certo, tá? André, para venda em day trade precisa alugar ação? Não, né, Adalton? Day trade você não day trade começa e acaba no mesmo dia, não precisa alugar nada, tá? A não ser na sua corretora, se estiver operando pelo banco aí, aquela corretora esquisita aqui engessada toda, pode ser que precise. Se você estiver operando pela Rico, não, tá? André, a Rico tem corretagem zero para day trade? Se você estiver operando mini contrato, sim, tá? Se for ações, não. Ela tem um custo. Pode ser. Pronto, tá aberto aqui de novo, tá vendo? Ai, André, fechei e abri. Será que vai... Ixi, eu não vou conseguir cancelar aqui porque eu tenho que colocar minha senha de novo, né? Mas, enfim, não precisa, tá? Vamos lá. Tá tudo aqui, tá vendo? Se eu clicar em Alt e Shift, tá lá as estratégias tudo salvas, né? Aqui embaixo tem lá tudo salvo, tá vendo? Tudo que a gente salvou, os ativos aqui, tá tudo aqui. Não precisa de se desesperar, não precisa de perder tempo fazendo nada, e enfim, tá? André, projeção e retração de Fibonacci, ó, meu Deus, terá no gráfico? Tem tudo aqui, é só vir aqui, ó, projeção de Fibonacci, tá vendo? Olha lá, olha lá, projeção de Fibonacci, retração de Fibonacci tem também, né? Olha lá, tá tudo aqui. Tá? Então, nessa barra de ferramentas, você também tem como traçar Fibonacci, não tem problema, tá? Clicando 2 vezes em cima dele, ou com o botão direito, você pode definir os níveis que você quer. Por exemplo, eu gosto de usar 0, 100%, 161 na retração, na projeção, ele está aqui, tá? Se você quer outros números, tem como você colocar isso, então tem como ter tudo isso aí. Não precisa se preocupar, nessa barra de ferramentas está tudo muito bonito, tá? Tivesse visto esse curso, não teria perdido 75% do meu capital. Ah, mas não precisa disso, né? Precisa estudar antes. Às vezes, estudando antes, você evita aí de ter... Olha só, esses dias eu estava num curso num tal lugar aí, né? Aí o cara falou, poxa, André, eu comecei e não sabia nada, cara, já perdi R$1 milhão. Eu falei, rapaz do céu, quando você começou? No começo do ano. Eu falei, teve um curso lá em São Paulo, né? Aí falou, mas tem que ir para São Paulo, pagar passagem, hotel. Eu falei, cara, mas você perdeu R$1 milhão, dava para você alugar um jatinho, ficar no melhor hotel de São Paulo, jantar
e me levar junto, né, no melhor restaurante de São Paulo, assistir o curso e saía por bem menos disso que você perdeu. E é isso aí, não é só no mercado, não é o mercado que é ruim, mal. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, primeiro, guarde um tempo para você aprender. Tá? Eu quero ser médico, você não começa operando, você faz uma faculdade primeiro. Se você for operar antes de aprender, você vai matar o paciente. Ah, eu quero ser engenheiro. Você não começa fazendo um prédio de 28 andares sozinho, senão você vai derrubar o prédio. Você primeiro passa por um processo, aliás, muito mais longo do que o processo que você passa aqui. E se você vem tradear, o duro é que dá para você pegar um monte de dinheiro e perder todo ele antes de definir que, o André tem razão, acho que eu preciso aprender primeiro, tá? Então, se você principalmente está começando, não precisa passar por isso. Guarda os próximos 6 meses, pelo menos, para você aprender, tá? Faça um curso, não precisa ser o meu, pode ser um curso qualquer, desde que esse professor atenda ao teu perfil. Às vezes você quer fazer scalper, e eu não ensino scalper, eu nem gosto de scalper, né? Às vezes você quer fazer day trade e tipo assim, o meu estilo é chato, porque no máximo eu faço 1, 2 operações por dia, mas acha alguém que atenda ao teu perfil, né, que se pareça com você. O curso, ele te dá um atalho para que você possa, a partir dele, ter uma base minimamente sólida para que você, a partir daí, desenvolva as suas estratégias e dê os primeiros passos com a sua estratégia. E nesses próximos 6 meses você vai pelo replay do mercado, pelo simulador, depois operando com pouco capital, e quem sabe daqui a 1 ano você está operando já com capital razoável, pronto aí para nas operações você conseguir uma rentabilidade melhor que se consegue fora do mercado, fora da renda fixa, fora do investimento imóvel, enfim, uma rentabilidade que faça valer a pena a sua dedicação para esse mercado que eu gosto tanto e que espero que vocês gostem também, mas principalmente que um mercado, né, que em algum momento precisa te dar retorno, perfeito? Bom, vamos lá. Você sabe que eu nem imaginei que uma aula como essa fosse realmente interessante. Será que valeria a pena falar sobre configuração de gráfico? Putz, pior que vale. A gente tem no nosso grupo de Telegram, aliás, que se você quiser participar, aí ó, aqui embaixo na descrição do vídeo é o segundo link. Junte-se a nós no nosso canal do Telegram. Clicou ali e vai aparecer. Eu fiz uma pesquisa, cara, você quer que eu te ensine aonde colocar stop e onde colocar o alvo? Você quer que eu te ensine como é que é a configuração de um gráfico? E a enquete que venceu foi exatamente, cara, a configuração do gráfico é mais importante até do que saber onde colocar o stop e o alvo, tá? E é muito bom a gente falar para vocês, porque não adianta falar o que eu quero falar, né? Tem que... ou a gente tem que exercitar aquela coisa de que a voz do povo é a voz de Deus, tá? Então tem dúvida? Cara, vem aqui nos comentários desse vídeo e senta o dedo, diz para mim qual é a sua dúvida, vai lá, daqui a pouco lá no canal do Telegram eu vou fazer outras enquetes, vota lá, né? Eu quero falar pro que você acha mais interessante, perfeito? Dessa forma aí vocês me dão vontade, né, de, ao invés de estar lá me preparando para assistir o jogo que vai acontecer agora há pouco, já está acontecendo, vim aqui falar para vocês, perfeito? Então abusa aí dessa liberdade que felizmente as redes sociais não dá e pede mesmo, cara, eu quero falar, quero que você fale sobre tal assunto, é isso que acaba dando pra gente essa vontade de vir aqui, tá? E conversar bastante com vocês, fechado? Um abraço a todos, muito obrigado pela presença, espero que tenha valido a pena para vocês, como valeu para mim estar aqui falando sobre o gráfico. Entendo mais do gráfico agora do que entendia antes de começar essa palestra. Espero que vocês também entendam mais do gráfico do que vocês entendiam antes de começar essa palestra. Deixo a todos um grande abraço e até quarta-feira que vem. Gostei desse negócio de quarta-feira, tá? Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta para falar de outro assunto, tá? Que vocês vão escolher. Um abraço e até lá.